E aí, rapaziada, tudo bem? Sim, você não leu errado. É fevereiro de 2025 e eu estou ainda falando sobre as minhas resenhas do mês de setembro de 2024. Mas isso não importa porque esse ano eu vou organizar mais esse canal, tá certo? Enfim, minha gente, não vamos perder muito tempo com isso não. Deixa o gostei se quiser, se não quiser também, se inscrever se quiser, se não quiser. E aí, vamos lá, né? O primeiro filme que eu assisti em setembro foi O Exterminador do Futuro, de 1984, clássico absoluto da ficção científica e do cinema de ação dos anos 80, né? Na verdade, é um filme que eu reassisti, eu já havia assistido uma vez e assisti agora pela segunda vez. Cara, é um filme perfeito na minha opinião, tá? Todo o conceito de um futuro distópico, e aí você tem esse... E aí você tem duas perspectivas, né? Um da rebelião, né? Da rebelião dos humanos contra as máquinas nesse futuro distópico que vem para garantir com que as máquinas elas, elas sejam derrotadas no futuro por intermédio do bebê da Sarah Connor, né? Que depois se tornaria o general e tudo, toda aquela história que a gente conhece. E você tem também o enviado, o T-800, o enviado dos androids para, para impedir que isso aconteça, né? Só que aí no segundo filme você vê que, na verdade, o modelo de viagem no tempo que a gente pensava que era não é bem assim, e aí isso vai mais pro hard sci-fi, mas isso você é aprofundado mais no segundo filme. Nesse primeiro filme, o que é que você encontra são atuações icônicas, atuação icônica do Arnold Schwarzenegger, muito provavelmente a melhor atuação da carreira dele. Ele não é um bom ator, tá? Não é um ator muito bom. Ele tem sim, ele entrega comédia muito bem nos filmes mais de comédia que ele faz. Não é um filme tão de comédia esse aqui, não mesmo. Ele tem um tom aqui e ali, mas é muito, muito sutil. E aqui você vê um tom, ele agindo de maneira mais séria mesmo. E aí fazendo essa interpretação robótica mesmo do T-800 e fria e ameaçadora. E aí você tem todas as valências desse filme são incríveis, tá? A maquiagem, o animatrônico do T-800 está muito bom para a época. Aquele roteiro esse roteiro que é bem fechadinho, a atuação da da Sarah Connor, da Linda Hamilton como Sarah Connor, né? Ela que fez outros filmes aí também. Ela fez aquele filme, né, que é a adaptação de um livro de Stephen King. Enfim, minha gente, um filme excelente, tá? Se você ainda não assistiu, tem que assistir, cara. Exterminador do Futuro, para mim não é o melhor filme de ação de todos os tempos. Para mim é o segundo que é o melhor. Mas ainda assim, Exterminador do Futuro, a primeira parte dessa saga, é o filme que você assiste e você entende que não é um filme tanto para que traz uma reflexão e tal, até traz, porque ele tem espaço para isso também no seu na sua trama, mas nesse conceito de blockbuster, cara, é um filme perfeito de blockbuster. Um filme que você se diverte, que você, enfim, Exterminador do Futuro é incrível. E aí vamos passar para um outro filme de 91 dessa vez, que se chama The Doors. Sim, isso mesmo. A biografia da banda americana The Doors, banda dos anos 60 que eu gosto bastante, né? Inclusive, estou tentando deixar o cabelo igual ao do Jim Morrison. E aqui você, para quem não conhece muito da banda, eu não conheci muito da história, você pode ter mais proximidade com os integrantes da banda e como eles se uniram, né? O Jim Morrison, ele estava lá na escola de cinema, ele é um cara que gostava muito de poesias, e ele era esse cara meio bicho grilo mesmo, e gostava dessas coisas mais alternativas, e ele tem uma personalidade muito forte. E aí eles começam a formar a banda, e aí eles assinam um contrato com a gravadora, aí se passa por todo aquele período deles gravando os primeiros álbuns e saindo, tendo as músicas, todas as controvérsias,
das letras muito, muito mirabolantes e que muito transgressoras de Jim Morrison e também dos outros integrantes. Mas não é um filme perfeito não, tá? Primeiro, tem uma discussão aqui sobre esse filme que fica muito nesse meio de cinebiografias, né? Que é, o filme deve ter compromisso com a verdade? Uma biografia deve ter compromisso com a verdade? Um filme histórico deve ter compromisso com a verdade e tal? Eu acho que não, minha gente. Eu acho que não. A sétima arte, o cinema, ela é uma linguagem à parte, não é uma linguagem que se propõe, é, que deve qualquer tipo de satisfação à verdade, que deve qualquer tipo de satisfação a, sei lá, ao bem comum, ou enfim, passar mesmo de forma documental. Para isso existem os documentários, existem matérias jornalísticas, e que há controvérsia também nisso. Você também pode ter uma parte mais artística nos documentários, com certeza. Você também acaba não escapando de passar, nem que seja 1% de parcialidade em matérias jornalísticas também. Mas quando você vai a filmes e a biografias, cara, vai muito no que aquele diretor e no que aquela equipe pensa que quer transmitir com aquela obra de arte mesmo. Então, eu não acho que um filme ele deveria retratar fielmente o que aconteceu. Até porque muitas vezes, se você retrata fielmente o que acontece, existem sim histórias que são bem interessantes. A da banda, a do Jim Morrison, com certeza tem muita história a contar que é interessante. Mas às vezes não, às vezes você precisa de fato de construir mentirinhas, por assim dizer, para você formar uma narrativa mais convencional, formar uma narrativa mais coesa também, ou até mesmo para deixar mais interessante. E aí você tem um dos integrantes aqui da banda, eu não lembro quem foi, mas eu li isso na internet, de que ele recusou assistir o filme quando ele leu o roteiro, recusou qualquer regalia, recusou qualquer coisa, qualquer ligação com esse filme, porque ele falou que tudo é uma mentirada e que tem muitas coisas ali que são de serviço à banda e à imagem dos integrantes e a do Jim Morrison, principalmente, enquanto que o baterista da banda, se eu não me engano, e o baixista, eles agiram como consultores para esse filme, tá? Ok, mesmo que você tenha consultores, não quer dizer que tudo que eles vão passar você vai colocar em tela, né? Você tem que ter esse filtro também para contar a história, mais uma vez. Dito tudo isso, muita loucura, cara, muita loucura. O Jim Morrison era de fato uma das mais icônicas, mais das peculiares, singulares figuras do rock. E ele fez muita merda, cara. E ele fez, de fato, muita coisa que faz esse filme ficar mais interessante. E eu acho interessante também a forma como existem certas escolhas criativas nesse filme, de usar muito da imagética, de usar muito do, do que é talvez mais transcendental, imagens e segmentos que vão se repetindo e que como se eles acompanhassem a vida do Jim Morrison. Tem toda a questão da música Riders on the Storm, que é talvez a mais icônica da banda, né? Pelo menos é a que eu mais gosto. E que tem toda essa simbologia de uma entrevista que o Jim Morrison deu, que ele fala que foi algo que inspirado no que aconteceu com a vida dele e que ele viu aquela imagem que é a primeira cena do filme dele passando pela estrada, e aí ele vê alguns indígenas norte-americanos mortos na estrada, no acidente e tal, e ele fala que a alma daqueles indígenas se transferiram para ele e ele incorpora isso no filme. Enfim, era um cara muito doido, muito cheirado, com certeza. Não falta droga nesse filme também. Mas isso é muito interessante mesmo. Dito tudo isso, não é um filme perfeito, tá? Eu, inclusive, na minha perfil no Letterboxd, inclusive, se você me quiser seguir lá, você pesquisa João Bosco, minúsculo, tudo junto, e a minha foto é do Sr. Miyagi.
E aí eu dei nota 3,5 de 5 para esse filme, tá? Eu não dei uma nota muito alta não, mas é um filme bom sim. Por quê? Eu gosto da atuação do Val Kilmer até certo ponto. Tem outros que eu acho que ele exagera. E eu consigo perceber um overacting, né, como chamam, na atuação do Val Kilmer. Dito tudo isso, ele canta as músicas do filme e canta muito bem. Parece que é o próprio Jim Morrison que está ali performando. E outra coisa, minha gente. Pro pessoal aí é, da produção, enfim, de figurino, de maquiagem, penteado, podia ter sido melhor, viu? Principalmente quando você chega na parte das perucas que os atores usam nesse filme, cara. Que negócio ridículo. Mas enfim, vamos lá. Em seguida, eu assisti a Zoolander. Zoolander, filme de 2001. É outro filme que eu reassisti, tá? Eu reassisti pela primeira vez alguns anos atrás, não muitos anos. E achei o filme bem bosta, mas eu gostei do filme eu gostei mais ou menos do filme naquela época. Mas nessa segunda vez que eu reassisti, eu gostei um pouco mais, tá? Eu gostei um pouco mais. É um filme bem nonsense mesmo. É um filme que traz sim críticas sutis. Sutis não, né? Na verdade, bem escancaradas a toda essa indústria da moda. Enfim, como a moda é cíclica e tal. E também, principalmente, ao fato deles usarem subtrabalho, exploração mesmo dessas grandes marcas que fazem essa exploração em principalmente países da Ásia. E aí você tem toda essa trama aí que o nossa, qual foi o país? Enfim, o líder lá de algum país desse falou que vai acabar com o trabalho escravo de crianças nesse país. E aí o Derek Zoolander, que ele é um modelo muito famoso, o principal modelo dos Estados Unidos e tal, que é o Ben Stiller, que é um cara muito feio, velho. E só isso é muito engraçado. É um filme dirigido pelo Ben Stiller, inclusive. E aí é feito uma lavagem cerebral nele para ele ser uma máquina de matar e matar esse líder. Isso é muito engraçado também. Tem várias cenas que sim. Umas você vai achar bestas, outras você vai achar muito geniais de tão ridículas que são. Inclusive tem a participação do Owen Wilson, que faz uma participação bem forte nesse filme também, que ele é o segundo maior modelo e tal, um modelo novo na verdade, e que ele tá muito mais popular que o Derek e tudo. E o Owen Wilson também é feio pra cacete. E aí você tem essa dupla, tá muito bem. Tem participação especial do David Bowie, tem do Will Ferrell. É um filme engraçado, minha gente. É um filme engraçado sim. Tem o John Voight. Enfim, minha gente. É um filme que eu gostei. Tá? Eu gostei mais do que eu assisti pela primeira vez, mais uma vez. E que vale a pena assistir sim, tá? Vale a pena assistir. E agora eu vou falar, antes de prosseguir para os últimos dois filmes do mês, falar da única coisa que eu li no mês foi este conto, este excelente conto, este maravilhoso conto de H.P. Lovecraft. O primeiro conto, o primeiro material que eu leio desse autor. O autor ficou muito popularizado pelo horror cósmico, barra suspense, barra terror, barra ficção científica, dos pulps, né? Aquele literatura barata americana dos anos 20, 30. E ele publica A Cor que Caiu do Espaço, tá? Conto desolador, um conto que, assim, é difícil achar palavras para descrever esse conto tal qual o próprio H.P. Lovecraft acha, ou pelo menos ele passa essa impressão de que é indescritível descrever o que é indescritível, por assim dizer. Quem conhece o H.P. Lovecraft sabe o que eu estou falando, que e essa edição da editora Edra é muito boa, porque ela traz só esse conto, né? Não é uma coletânea de contos, traz só esse conto, traz uma análise do conto e traz algumas cartas e uma biografia, uma autobiografia do Lovecraft, que
que explicam a visão do autor sobre o horror cósmico, sobre a ficção científica, o que é que ele pensa disso tudo. Então, para quem começa a ler a literatura do Lovecraft, é a literatura Lovecraftiana, né, como muitos falam, é uma excelente edição, tá? Você ficar imerso mesmo nesses conceitos, que é o conceito de que o que vem de outro mundo tem que ser de outro mundo. O que significa que nós que somos desse mundo. Velho, meu ventilador parou de funcionar. Quando eu acabei de falar isso, meu ventilador parou de funcionar. Diga aí se isso não é sobrenatural. Então, o que é sobrenatural até para o nosso entendimento humano. Então, ele faz muitas analogias, faz muitas aproximações para o entendimento humano dessa ameaça que cresce e que você não consegue compreender direito. Então, basicamente é isso sobre um meteorito que cai numa cidadezinha dos Estados Unidos, na parte rural, dentro do território da fazenda de uma família. E aí os cientistas locais vão lá, examinam, só que é uma substância meio viscosa, mas uma substância que eles nunca viram na vida, não tem nenhum elemento químico conhecido pela ciência humana, e tem uma cor peculiar. Dentro desse meteorito tem uma cor que ninguém nunca viu. Por isso que o nome do conto é A Cor que Caiu do Espaço. Né? Para quem estuda, enfim, ótica e tudo, sabe que isso é impossível, né? Claro, né? O olho humano ele só consegue perceber certos feixes de luz, certas frequências, enfim, isso que significa de fato as cores, né? Mas vamos pro não vamos nos abster a isso, vamos mais para fantasia. Então, eles já tem isso de intrigante, que é uma cor que ninguém nunca viu, uma cor inédita. E aí tem o seguinte, esse meteorito, ao longo dos dias, ele passa a ficar cada vez menor e desaparece simplesmente. Passa-se um tempo, coisas estranhas começam a acontecer naquela fazenda. A plantação começa a ficar infrutífera, a terra passa a ficar ruim, os animais passam a morrer. E aquela família daquela fazenda passa a ser afetada também por esse mal que é invisível e que é extraterrestre. Enfim, o final dessa história, cara, só o começo, só as primeiras páginas que contam de um trabalhador que ele trabalha nessa empresa que vai construir uma. Vai fazer o quê, meu Deus? Vai fazer uma. Esqueci o nome, velho. Mas é aquilo que os castores fazem, né? É uma represa. Vamos colocar uma represa por cima dessa área que foi onde enfim, anos, décadas atrás aconteceu toda essa história. E aí esse trabalhador vai lá para reconhecer o terreno, ele sente algo muito mórbido, algo sobrenatural. Ele sente assim, dentro dele que lugar é um lugar errado. Então, mas ele conversa com alguns locais e ele conversa com uma pessoa que mora próximo dessa floresta. E aí é contado a escrita do Lovecraft. Eu me apaixonei pela escrita dele no momento em que ele proferiu a seguinte frase. Ou melhor, no seguinte parágrafo, que ele fala assim, que o trabalhador foi lá, ouviu a história, imediatamente que o cara terminou de contar a história, ele saiu do lugar nas carreiras, pegou o carro dele, viajou lá para outro estado, onde era a sede da empresa dele, se demitiu da empresa e se mudou para que ele tenha certeza de que ele fique o mais longe possível de tudo aquilo. E aí, a história que se segue é o que o velho contou a ele. E não tem como não ficar intrigado depois disso, né? Enfim, excelente, 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 excelente. Próximo filme, assisti a La La Land. Na verdade, eu acho que esse foi o segundo melhor filme que assisti nesse mês. O melhor foi O Exterminador do Futuro. Mas o La La Land é um ótimo filme também, tá? É um filme que presta muitas homenagens o cinema de Hollywood antigo, né? Aqueles filmes musicais. Esse é um filme musical.
Eu gosto bastante de filme musical, tá? Eu passei a gostar ao longo dos anos, ao longo de assistindo mais e mais. E eu acho bem, assim, é muito difícil você fazer um filme musical que seja interessante, né? Porque, enfim, tem a suspensão de descrença, né? É, mas eu dou valor mesmo a filmes musicais. E filmes de romance também, não sou muito fã, não, mas esse é um baita filme de romance, tá? Ele traz toda aquela idealização romântica do início do relacionamento e tal. À medida que os outros, eles vão se conhecendo, aí eles passam a conhecer a parte de um do outro que eles talvez é, façam eles ficarem menos apaixonados, e mais o amor persiste e o amor faz com que eles fiquem juntos e o respeito, o entendimento, tudo faz com que eles sejam um bom casal. E aí eles fazem descobrir coisas novas. É como se eles tivessem muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa de diferença. E isso não é algo que os afasta, mas que faz com que eles se atraiam, que eles complementem um ao outro. E aí, nesse sentido, a atuação da Emma Stone, a atuação do Ryan Gosling, e a química que há entre eles é muito boa mesmo. Não existe bom filme de romance sem dois atores que fazem, que tem uma química excelente. E isso você encontra em La La Land, tá? Ok, se você odeia musical, aí não tem jeito, você não vai gostar de filme nenhum de musical, por melhor que seja. Mas esse filme é muito bom, tá? E mais, ele não é um filme é um filme de romance que não é romântico, é um filme realista. E isso fica pro final, que é um baita final, tá? Um final que faz pensar, um final que faz você ver as coisas como são mesmo naquele mundo fantasioso do musical, tá? E do romance. Então, nesse sentido, é também algo que se... Enfim, que me fez gostar ainda mais desse filme. E aí, o próximo e último filme que assisti foi A Entrevista, filme dirigido por Seth Rogen, de 2014, dirigido por Seth Rogen e Evan Goldberg, filme que tem o próprio Seth Rogen como protagonista, juntamente ao James Franco. E aí esses dois, eles fazem, eles são um apresentador, James Franco, e o produtor de um programa de talk show nos Estados Unidos, que é o programa mais de fofoca assim, que pega uns atores mais veacos e aí tenta fazer um furo. É, programa bem bosta, na verdade, mas que é muito popular. E aí, eis a grande cartada do filme, né? Que eles descobrem que o Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, né, a República Democrática da Coreia do Norte, é muito fã desse programa. Eles fazem, não tem jeito, vamos ter que entrevistar o Kim Jong-un e vai ser a entrevista mais top de todos os tempos, porque ninguém nunca entrevistou o Kim Jong-un no Ocidente. Isso vai ser transmitido para todo mundo e tal. Enfim, gente, só que eis o pulo do gato. Ninguém nunca conseguiu, do Ocidente, conseguiu se contatar com Kim Jong-un, nada e tal. Então, a CIA contrata os dois para matar Kim Jong-un enfim, nesse negócio secreto aí, nessa missão secreta aí. E esse filme é muito engraçado. Ele é muito nonsense, ele é muito humor escrachado. Ele é uma sátira política, é claro, então ele existe a parte da crítica. Não é uma crítica rasa, ok. Eu ia dizer que não é uma crítica rasa, mas tipo, não é a crítica que você espera que ele vai fazer. Também é, mas ele dá algumas viradas também. E, e o que mais posso dizer? Gente, eu gostei muito, cara. Gostei mesmo desse filme aqui, eu achei bem engraçado. Eu não esperava que eu fosse me divertir tanto com esse filme aqui. Não é um filme para todo mundo, tá? Absolutamente não é. Tem gente que não vai gostar desse tipo de humor escrachado, né? Dessa dicotomia de se trazer um tema político, né? Muito importante, né? De uma ditadura, de um governo totalitário
dos dias de hoje, e aí você faz um humor pastelão em cima disso e tal. Mas a atuação de James Franco é excelente. Eu já falei que eu gosto muito do James Franco, tá? Os filmes que ele participa, eu gosto bastante de James Franco. Eu acho que eu sou tipo, uma das 6 pessoas no mundo que são fãs do James Franco. E eu nunca vi assistido um filme do Seth Rogen. Ele é muito desse tipo de comédia mesmo, né? Ele fez Superbad, ele fez... Na verdade, eu já havia assistido sim. Eu assisti alguns filmes que ele dublou, né? Mas eu assisti Donnie Darko, que ele participou também. Eu assisti The Fabelmans antes, aqui eu tô vendo a cinebiografia dele. Assisti o Virgem de 40 anos. Então na verdade eu conheço bem como é esse tipo de humor do Seth Rogen. Mas é um filme legal, tá? É um filme legal. Se você tiver paciência para esse tipo de humor e se deixar, talvez, rir por causa disso, você vai gostar desse filme. Talvez não tanto quanto eu gostei. E é muito interessante também você pesquisar sobre a história por trás desse filme, do lançamento desse filme. Foi um filme que quase não foi lançado, porque houve ameaças da Coreia do Norte. Isso é real, tá? Ameaças da Coreia do Norte para o lançamento desse filme, porque é um filme que traz no final enfim, é um filme que é sobre os caras tentando assassinar o Kim Jong-un, né? É um filme sobre isso. Então isso é bem interessante, tá? Inclusive, tem mais um pulo do gato, que é que o mais idiota desses dois amigos, né? Os dois são idiotas, mas o mais idiota, que é o James Franco, ele fica amigo do Kim Jong-un. Então você tem muito disso, muito dessa relação também. Inclusive, quem faz é o Randall Park. Randall Park, que ele tá aí, ele fez alguns filmes da Marvel também. Ele faz um pouco de comédia stand-up, eu já vi também. E ele é um ator bem engraçado, tá? Bem engraçado mesmo. Gostei desse filme, tá? É isso, minha gente. Deixa seu gostei se você gostou do vídeo. Comenta aí o que você assistiu e leu, se você ainda lembra, né? Em setembro do ano passado. É isso. Muito obrigado.